tá num emprego que você odeia, ou talvez tá desempregado. Eu sei que você tá inconformado, mas eu também sei que você tem objetivos. Eu desenvolvi um método, o método Primeira Venda em 7 dias. Um valor ultra, mega acessível. Copia, cola, aplica e vende. Essa é a minha proposta para você, esse é o meu desafio para você. Quando os seus pacientes chegam em você, quais são as queixas que eles têm geralmente? Bom, hoje em dia eu atendo muitas pessoas com queixas de dificuldade de memória. Tá? As pessoas, em relação à memória, eu observo que elas tendem a procurar mais precocemente. Então, hoje as pessoas estão muito preocupadas com o risco de ter Alzheimer, com o risco de ter demência. Acho que a mídia fala isso, então eu atendo muitas pessoas com essas condições. Eu atendo muitas pessoas com ansiedade e depressão também, porque está muito prevalente, né? Principalmente aí após a pandemia. E como eu trabalho com neuroreabilitação, eu atendo pessoas que tiveram isquemia cerebral, pessoas que sofreram traumatismo craniano e têm dificuldades de comunicação ou dificuldades de locomoção em decorrência da lesão cerebral. E atendo muito pacientes com doença de Parkinson e enxaqueca também. Acho que talvez seja esses os principais diagnósticos que eu atendo no dia a dia. Enxaqueca também é algo que muita gente tem, né? É algo bem comum. É interessante enxaqueca porque é algo muito comum, né? E enxaqueca é uma doença incapacitante, né? A enxaqueca é a principal causa de absenteísmo, que é a ausência ao trabalho, né? De falta ao trabalho, né? E a dor de cabeça é um dos sintomas da enxaqueca, mas não é o único sintoma da enxaqueca. Então é preciso reconhecer a enxaqueca como uma doença que tem que ser tratada, uma doença crônica, que tem que ser tratada. É muito comum ainda as pessoas irem ao consultório e falar: eu não posso tomar vinho porque eu tenho enxaqueca. Ou eu não posso comer marisco, ou não posso comer massa de tomate, comida muito condimentada porque eu tenho enxaqueca. Não é isso. A enxaqueca é uma doença crônica. O vinho, os alimentos, eles são gatilhos para a dor, mas eles não são causa da dor. Tá? Com o tratamento adequado, você pode ter uma vida normal, inclusive bebendo vinho ou fazendo ingesta de outros alimentos e não ter dor. Tá? Então as pessoas atribuem a causa, e é uma doença frequentemente negligenciada. Enxaqueca, as pessoas negligenciam até o ponto de ter uma crise muito intensa ou crises muito frequentes que impeçam ela de trabalhar ou de estudar. É muito comum que a pessoa tenha crise de enxaqueca e ela fala: não preciso tratar, e começa a fazer uso abusivo de medicamentos, tem alteração na qualidade do sono, tem alteração na vida social, nos relacionamentos. As mulheres que têm enxaqueca frequentemente escutam piadinhas do tipo: de novo essa história, mais essa história de enxaqueca, essa dorzinha de cabeça, toda hora atrapalha. Então as mulheres ainda sofrem esse impacto adicional e as pessoas não tratam corretamente. Isso o dia a dia meu, é conversar sobre a importância de tratar a enxaqueca corretamente, de fazer o tratamento profilático adequado. Como que funciona a enxaqueca? Por que as pessoas têm? Vou tomar uma água também. Tranquilo. Porque eu conheço bastante gente que reclama disso. De que, assim, não reclama que tem enxaqueca, mas fala assim, quase todos os dias fala que tá com dor de cabeça. Sim. Entendeu? Então vamos eu acho interessante. Vamos falar para essas pessoas, então. Veja só, Lutz, eu costumo explicar da seguinte forma. A enxaqueca é uma doença caracterizada por uma alteração no seu alarme para dor. O alarme para dor de cabeça. Vamos supor que você tem um alarme e você consegue calibrar esse alarme. Um alarme, um sistema de segurança da sua residência. Se a pessoa se aproximar, dependendo da distância que ela se aproximar daquele alarme, esse alarme vai disparar ou não. E você consegue calibrar isso. Né? Pode ser 1 metro, pode ser 2 metros, para disparar esse alarme. Na enxaqueca, esse alarme não está regulado adequadamente, ele está para baixo. Então, qualquer estímulo alterado do dia a dia dispara esse alarme e a pessoa tem dor de cabeça. Então, por exemplo, uma noite de sono mal dormida, ansiedade, preocupação, ou uma ingesta de pequena quantidade de bebida alcoólica que outras pessoas vão beber normalmente, naquela pessoa que está com o alarme alterado, isso dispara a dor. Tá? E se você não tratar isso, esse alarme vai ficar cronicamente alterado e cada vez mais alterado. Ou se você tratar adequadamente, se você tratar incorretamente. Por quê? Porque é muito comum que essas pessoas tenham enxaqueca e elas começam a fazer uso de analgésicos. Aí todo dia ela usa um analgésico, ela usa um outro analgésico. E isso leva ao que a gente chama de dor de cabeça crônica, cefaleia por abuso de analgésicos. Caraca. Então o próprio analgésico leva ao desenvolvimento de dor crônica e a pessoa passa a ter dor todos os dias. Tá? Isso parece ser essa face de susto que você fez, eu vejo diariamente no consultório. Tá? Porque as pessoas não entendem isso. Então a pessoa chega lá, eu uso uma dipirona, eu uso um paracetamol. Quantas vezes? Não, todo dia. Sabe? Não se deve fazer uso. Isso é negligenciar
a dor e se colocar em risco. Tá? Porque você está alterando esse alarme. Então, o objetivo do tratamento é novamente equilibrar esse alarme para que ele não dispare nessas condições habituais. E isso depende de medicamentos e também atividade física, hábitos de sono adequado, cuidar do estresse, da ansiedade, contato social, meditação. Tudo isso auxilia no tratamento. Assim como a doença, o sintoma ele é multifatorial, o tratamento também não é apenas medicamento. O tratamento também envolve diferentes estratégias. Interessante. Então, para uma pessoa, o primeiro passo tem que ir no neurologista, né? Para ver se é isso mesmo. Sim, com certeza. Porque pode ser outra coisa. Pode ser outra coisa. Pode ser outra coisa, com certeza. Pode ser diversas coisas. Né? Desde condições mais, digamos assim, corriqueiras, por exemplo, determinados tipos de anemia podem causar enxaqueca. Mas tumor cerebral também pode causar. Hidrocefalia, que é o acúmulo de líquido no sistema nervoso, também pode causar. Então, o primeiro passo é o diagnóstico correto. Primeiro é saber, é enxaqueca realmente? Como vai ser? Ou é outro tipo de dor? Né? Ou às vezes são dois tipos de dor, porque nada impede da pessoa ter enxaqueca, então ter essas crises de dor, e junto com isso tem uma cefaleia crônica, com a dor de cabeça diária, desencadeada por outro fator. Ou por tensão emocional, por rigidez na região cervical, contração dos músculos da cervical, postura inadequada. São diferentes condições que podem causar dor. Caraca! Muita coisa pode ser, então. Muita coisa. Interessante. Até faz sentido, então, a pessoa fazer yoga. Total. Tudo que é certeza. Relaxamento. Isso é comprovado. Total. Com certeza.